Boa noite, meus amigos, para dizer de boa ou noite, tá difícil. Esse é o pós-jogo do Expresso para Olímpia 3, Vasco 1, um jogo estranhíssimo, um jogo em que tem diversos apontamentos. A gente pode colocar culpa nas escolhas da direção, no time, individualmente nos jogadores, na arbitragem, mas ao mesmo tempo, assim, já vou fazendo um recado, Túlio, para a galera e quero ver como é recebido esse momento pela galera. Gente, se o Vasco, institucionalmente, não está levando tanta vera esse campeonato, então é aquele momento para levantar, Túlio, a bandeirinha branca, respirar e falar assim, cara, não vou me estressar por Vasco e Olímpia. Deixa eu me estressar por um jogo do Brasileirão, um jogo de Copa do Brasil, mas de Sul-Americana eu não vou me estressar, pelo amor de Deus, né? Pois é, meu amigo. Boa noite aí pra galera do chat aí. Eu imagino como é que tá aí o calor, né, de todo mundo depois de tomar uma virada dessa vez para o Olímpia, mas é aquilo, Danilo, como você falou, né? Se o Vasco enquanto instituição já está ali meio que dando indícios desde da primeira rodada, né? Que a Sul-Americana não vai ser prioridade dentre as 3 competições que a gente teria capacidade de jogar, porque eu acho apenas que a palavra seria jogar e não competir, né, Danilo? Acho que o elenco do Vasco é muito curto e é um elenco curto de muito jogador ruim, né, meu amigo? Então complica mais ainda. Se fosse um elenco curto ali, que você tem um time titular que, porra, te garante sempre ali um nível de competitividade maior, e não é o caso, né? A gente tá aí com um time titular sempre sendo um Frankenstein, precisando sempre de mudanças. E aí, no final das contas, o Vasco tem que optar por algumas competições. Obviamente, não é a Copa do Brasil, porque a gente já viu time titular também, né? Meio que mistão também, já viu na Sul-Americana, mas ainda na Copa do Brasil é uma competição que paga mais e, querendo ou não, o Vasco talvez aposte um pouco mais, né? E aí sobra para a Sul-Americana justamente um jogo de hoje, que, na minha opinião, era o primeiro grande teste dessa Sul-Americana, né? Que aí você teria uma Olímpia, estádio lotado, pressão forte lá, os caras agora se dedicando mais à competição. A gente poderia, inclusive, serviu, na minha opinião, Danilo, para testar, né? O elenco misto, o elenco reserva também, como prova, né, que também, assim como o time titular, é extremamente frágil. E o mais triste é que quem falha, né, também, por exemplo, são jogadores que a gente já viu pelo time titular do Vasco e que, infelizmente, terão que jogar mais alguns joguinhos aí, seja quando algum zagueiro se contundir, vai ter que estar um coixa da vida, sendo que quem está de titular supostamente seria o Saldívia, que não é o suficiente também. E aí, meu amigo, no final das contas, a gente abre mão de uma competição. Até acho que ainda, obviamente, se a gente vence, vamos ainda para playoff e tudo mais, mas o Vasco, claramente, enquanto instituição, não está lá muito afim. E finalizando, Danilo, como eu comecei o ano, eu vou escolher minhas batalhas. Exato. Minhas batalhas, porque não vai ser agora em maio ainda que eu vou ter a capacidade de me estressar o suficiente com um jogo em que o próprio Vasco não quis, né, cara? E, exato, como diz a Célia, vai deixando o like aí, porque a gente não tem culpa não, né, Danilo? Mas estaremos aqui para falar muito mais. Não temos culpa e a gente está aqui para dividir as sofrências, as lamúrias com os senhores e senhoras. Você pode participar aqui pelo pixexpresso1923@gmail.com, pelo Live Pix, manda sua mensagem, tem inclusive mensagem de áudio, que é Espinafra fala, e também pelo Superchat, deixa o like, se inscreve no canal. Muito, muito obrigado. Cara, vamos falar um pouquinho da partida, né? O Vasco, como vocês sabem, jogando com um time bem alternativo e com 2 garotos nas laterais, o João Vitor Mutano e o Avelar. A dupla de zaga, Lucas Freitas e Cuesta. No meio-campo, Hugo Moura, Ramon Rick e Tietê. Esse é um caso à parte. E na frente, David, Marino e Nuno Moreira. Eu vou começar pelo ataque, tá? De trás para frente, porque, sei lá, acho que eu vou ficar menos estressado. É feio também, do mesmo jeito. É muito por onde feio começar o ataque. E por onde terminar, vai começar e terminar feio. E aí, gente, vem o lance que a gente fica pensando. O Spinelli é titular desse time, mas com sobra. Aproveitar que João Almirante ainda não chegou na live. Aí o Spinelli é titular desse time, mas com sobra. Por quê? O David está parecendo eu correndo. Eu estou acima do peso,
bufando, sem ar, com asma. O David tá de sacanagem hoje. A bola batia no David. E a gente sabe que o David é forte. O David consegue proteger a bola. Eu só lembro de uma bola que ele conseguiu no primeiro tempo. É aquele toque de primeira que foi o único. Mas de resto, o David foi uma nulidade o jogo todo. O Marino é aquele pontinha que a gente conhece. Hoje, o primeiro tempo, na minha opinião, primeiro tempo, tá? Eu achei o Marino e o Nuno os melhores. Eu achei o Marino e o Nuno no primeiro tempo os melhores em campo. Assim, não é para falar muito, né? Nesse momento, pinta a bolinha, o nosso querido Gustavo Mel adentra ao gramado. Seja bem-vindo, Mel. Tô legal, o Marino. Tá legal, tá legal. Eu achei o Marino um dos melhores no primeiro tempo. Mas aí chega o segundo tempo, ele perde aquele lance no primeiro. Chega no segundo tempo, são os malditos contra-ataques. Tem 2 contra-ataques e um para a gente matar a partida. Ele cruza a bola atrás do Nuno Moreira. E o Nuno, que vinha fazendo, eu acho, um dos melhores em campo, também tem suas dificuldades. Aí no segundo tempo cai, ele desmorona como todo, né? Não tem físico. O Nuno também. E o Vasco precisa fazer as mudanças. E era um Vasco, Túlio, que já vinha sofrendo com a bola aérea. Já vinha sofrendo desde o primeiro minuto. Bola aérea, bola aérea, bola aérea, bola aérea. E é um trauma nosso, porque eu pensei, cara, os garotos, eles vão sofrer, porque já o lateral são baixos também, tem que fazer a cobertura na área. E posso ser sincero aqui, e olha que o Mutano foi expulso com razão, apesar do juiz mandado, o juiz precisa de um capítulo à parte nesse jogo. Mas, assim, os garotos, para mim, não foram a peça fundamental dos erros defensivos da bola aérea que resultou na vitória do Olímpia. Não foram. O problema da bola aérea do Vasco foram Lucas Freitas, Carlos Cuesta e Hugo Moura. Eu nem vou colocar o Tietê, porque o Tietê, como eu disse, é café com leite. Então, assim, é uma zaga que, se você jogar a bola, seja de latereio, de bica, de cruzamento de um lado para o outro, a bola vai chegar na área. A bola vai chegar. E pior que chegar, na maioria das vezes os jogadores do Olímpia tinham a vantagem. Isso é, a gente conhece o jogo de futebol paraguaio. O futebol paraguaio talvez viva a sua maior seca de talentos, de competitividade. E, cara, é loucura a gente conseguir perder tantas bolas aéreas. Perderam todas, como o amigo John Tom está dizendo. Então, assim, me preocupa muito o brasileiro. Porque se a gente precisa do Cuesta, se a gente precisa do Lucas Freitas, a gente não vai encontrar esse zagueiro que vai conseguir rebater essas bolas, tirar essas bolas da área. E aí você fala, pô, Danilo, mas são reserva. Mas não, o Cuesta vem sendo disputando a titularidade com o Saldívia direto. Talvez o Cuesta só esteja jogando, ou só jogou hoje com o Olímpia, porque ele foi expulso contra o Internacional, numa atuação patética do senhor Carlos Cuesta. E eu estou falando isso e é o autor do gol. O Vasco sai na frente quando consegue ter uma pressão, né, Túlio? Danilo, o drible mais patético que um jogador sofreu no jogo foi do Carlos Cuesta, cara. Eu olhei ali e falei, cara, isso aí Qual dos dois? Qual dos 3? Não, o da linha de fundo, que eu acho que o jogador acho que dá uma caneta nele, cara, pelo amor de Deus. Eu olhei assim, eu falei, porra, tem que ter sido algum moleque, né? Não é possível que tenha sido o Carlos Cuesta ali, né, cara? Quando eu olhei, era o Carlos Cuesta. Porque assim, se é o moleque, não é nem querendo queimar o moleque, sabe? É porque, porra, pelo menos não é alguém que vem sendo titular, mas não, cara, é o Cuesta, é uma das opções que a gente tem de zagueiro. E aí, para passar a bola para vocês, o Vasco sai à frente, né? Falta elenco, mas o Olímpia continuou tentando. Bola aérea, bola aérea, bola aérea, bola aérea, até conseguir fazer o gol, previsível o gol de empate. E aí, depois que o menino Mutano é expulso, repito aqui, acho que com razão, apesar da arbitragem safada que foi hoje, mais uma arbitragem do Rondon, que é um cara experiente, apitou final de Olimpíada, apitou final de Libertadores, 2 Copas do Mundo, cara. O cara fez uma arbitragem daquela. É surreal. Mas, assim, não é para passar pano. Eu acho que o Vasco despreza não. Ele coloca no lugar que ele entende que é a Sul-Americana, em segundo plano. O Vasco, jogando com time reserva, vai ter dificuldades com o Olímpia, que é muito ruim, vai ter dificuldades com o Audax, que é muito ruim, e com uma arbitragem que também ajuda.
Então, cara, assim, eu acho que você pode se estressar, a gente sai na frente, toma virada, toma um terceiro gol para lá de folclórico de Seba Ferreira. Então, assim, tem todo o combo da desgraça esse jogo. Mas, e repito, o Vasco da Gama não está levando a Vera, pelo menos nessa fase de classificação, a Sul-Americana, o Grupo G. Então não se estresse, amigo, por mais que você tenha todo o direito de se estressar. Passar a bola para Gustavo Mel, que chegou agora também. Gustavo, como é que o senhor está depois desse 3-1 Olímpia e Vasco? Porra, cara, boa noite aí, boa noite, rapaziada. Tô no 4G, cara, claro, está me sabotando aqui no Expresso. Tentei com o Wi-Fi que tá todo periclitante. Então tô no 4G, se tiver algum delay, alguma coisa aí, saibam me perdoar. Cara, o Vasco fez questão de perder esse jogo, né, cara? Que coisa incrível. O Felipe Thirot acabou de mandar essa no grupo e mandou também outra, cara, que para mim é definidora do jogo, né? Claro que tem a expulsão, que é um caso à parte, vamos falar do garoto, tá tudo claro ali no lance, né? Ainda mais num jogo que a arbitragem foi a que foi, né? Pô, um erro de garoto e foi fundamental para a gente perder o jogo, né? Mas, cara, tudo acontece ali aos 60 e tanto, o Vasco toma o primeiro gol, 66, bola aérea. Tem as substituições aos 69, né? 69 é quanto, minha gente? Que eu me perco aqui nas matemáticas. 25? 24, 25. 24 minutos do segundo tempo. O Vasco faz as substituições. E aí, cara, eu acho que a gente pode falar sobre jogadores individualmente que saíram, né? Vi vocês falando do DVD, próprio Marino, já vi gente aqui no chat comentando. Mas, porra, para mim... Tem um erro ali no grupo. Tem um erro tático nas substituições, para mim, muito grave, muito bizarro. Felipe Thirot disse, porra, quem que ficou comandando o time? É o Fusato? Porque pareceu, assim. A gente pode achar o que for do DVD. Bruno Lazzaroni. Pois é, parece que foi ele, né? Mas o DVD irrita, o DVD poderia ter empurrado aquela bola para dentro, o DVD, porra, caraca, perdeu várias ali, em uma se posicionava mal e tal, mas o jogo já estava se mostrando como, mais uma vez, um jogo que o Vasco não vai ficar construindo. O cara opta por tirar o DVD para botar o Brenner. O cara opta por tirar o Ramon Rick, que me parece dono do meio. Demonstrou que ainda é garoto, teve umas ali que chamou a falta, que, porra, muito perigosa, mas demonstra confiança, porque ele sabe que tem bola. E ele, cara, meu amigo, mais uma vez, mostra que sabe costurar ali pelo meio, sabe trabalhar, que tem posicionamento, que busca o jogo, que busca sair. O Vasco estava no jogo, o Vasco tomou o empate e estava no jogo. O DVD, meu amigo, não tem jeito, cara. Fique puto quanto fogo DVD, e eu fico também. Mas não tem jeito, cara. Um jogo desse, como estava ali, não tem como botar o Brenner. A gente passou a semana inteira falando disso. Eu acho que é muito mais passa pelo Brenner do que a saída do DVD, né? Mas é isso. São os que a gente tem e as características de jogador. Eu acho tragediosa a alteração. Eu acho uma loucura ter tirado o Rick, não entendi por quê, não sei. Ele tinha tomado um esporro do jogador deles, né? No lance do gol, que foi 2 minutos antes. Fiquei até me perguntando, será que a comissão não falou, pô, vou tirar o garoto aí, sentiu que o cara foi Lucas que tomou o esporro. Não foi o Rick, não? Desculpa, não, acho que gente. Não, a gente aqui Lucas Freitas. A gente viu o Rick aqui, eu e Pedro, e foi o Lucas Freitas mesmo? A gente viu errado aqui. Enfim, meu amigo... Eu não sei qual foi, então, que decidiram tirar o Ramon Rick e naquele jogo que estava se desenhando para aquelas bolas longas lá na frente, perdida, com mais um jogo, sem a gente construir legal, construir por baixo, buscar um pouquinho mais do que o DVD, que estava mal, repito. Porra, meu irmão, era a bola para porrada lá na frente, o DVD mais uma vez vai entrar e não vai fazer nada. Tirou o Nuno, que a gente sabe que tem questões físicas ali, opta por manter o Tietchan, que em algum momento, no intervalo mesmo, a gente falou, caralho, o Tietchan tá jogando, mano? O Tietchan está jogando? Optou por manter o Tietchan, acabou que serviu, né? Depois tinha um pouquinho mais de cacuete para lateral ali.
As besteiras que a gente vem aqui falar, né? Sei lá o que eu tô falando. O fato é que, meu irmão, você toma um gol, 2 minutos depois, você faz essas alterações, depois você vai tirar o Marino, que é outro, que a gente pode falar o que for, meu amigo. E são algumas pataquadas do Marino nesse jogo. Mas todo mundo viu a velocidade do cara, porra. Todo mundo sabe aqui das nossas críticas ao Marino, jogo a jogo. Estamos num momento de querer acreditar. Botou o jovem Pirlo também, né? O jovem Porra, JP, depois também. Cara, o Vasco simplesmente abdicou. Aí faz essas alterações, no lance seguinte quase tem a expulsão. O jogo acaba ali de uma forma impressionante. Sim. O Vasco não tinha... Chegou ao ponto da gente tomar a virada e você olhava para o campo, o Vasco não tinha o que fazer com a bola. Vocês viram esse lance? Que ficou todo mundo lá atrás, sim. A gente chamou, ele botou o Wallace no lugar do Ramon Henrique, cara. Porra. No momento que os caras estavam só no cruzamento e a gente estava no jogo, aquelas contra-ataques ali, com o Marino que seja, com o Nuno participando. E mesmo que fosse 1-1 ali, já era o suficiente também, se a gente sair daqui depois de tomar um empate ali. Que ele achou, eu acho que ele achou que ia segurar o jogo. Mas foi para segurar. O jovem Pirlo, o gol o segundo gol. O problema é que a gente segura a ponto... Né? A gente já estava chamando mesmo com o Ramon Henrique e tudo mais, mas você ainda tinha pelo menos o contra-ataque que fazia com que pelo menos o Olímpia se interessasse mais em não vou levar todo mundo. No momento que o Vasco coloca JP, vai botando todo mundo, deixa o Tietê, cara, chama o Olímpia, fala assim, vem, pode vir aqui que eu estou tentando aqui afastar as bolas e vou abdicar até de qualquer contra-ataque. O problema para mim foi esse, cara. É você ele botou 70 a posse de bola, Túlio, no jogo todo, 76% para o Olímpia. Então, assim, foi um Vasco que não teve a bola em momento algum. Agora, se você sai à frente, mesmo não tendo a bola, e o Vasco volta o segundo tempo com o Marino, concordo com o Gustavo, que era a única válvula de escape, né? Era a única válvula de escape. Você tem que substituir essa válvula de escape. Ele colocou Brenner, botou Matheus França e ficou no banco, para mim, que não acompanha a base tão bem, o Andrei Fernandes, que eu acho que é o único com um pouco mais de velocidade ali, um garoto. Tinha o Bruno Lopes, que é mais centroavante, que é mais... Eu entendo, vou colocar o Brenner. Mas, cara, o Brenner não tá jogando porra nenhuma, então é complicado. As escolhas são ruins, Individualmente, o Vasco muito frágil defensivamente, né, cara? Fala, queridos. Beleza? Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Clima bom, né? Depois de uma derrota pro Olímpia. Com gol do Sebastião Ferreira e 2 de diferença. Eu cravei o bolão, hein, cara? Não olha aí. Placar, mas cravei a diferença e cravei o gol do Sebastião. Eu botei 2-0, mas botei Cáceres. Olha aí. Mas, enfim, cara, um jogo difícil, né? Complicado. Já se esperava, mais ou menos, que não ia ser uma coisa fácil com esse time que a gente levou a campo, mas assim, eu acho que, cara, a estratégia ficou muito clara, né, desde o início da partida. O Vasco ia jogar sem posse, o Vasco ia jogar no contra-ataque, não ia correr riscos em saída de bola, ia sempre tentar sair longo. Percebe quando o Jardim pega na bola ou defende, é chutão para frente, para tentar brigar lá na frente e ganhar uma segunda bola no ataque, ou tiro de meta também, chutão para frente. Não teve uma saída curta do Vasco hoje, praticamente, no jogo, né? Então, o Vasco optou mais por jogar longo e em contra-ataque. E o Olímpia era muito claro a estratégia também, tentar uma inversão longa nas costas do lateral, seja do Avelar, seja do Mutano, né? Escorar a bola para o meio da área, ganhar um espaço para fazer um cruzamento e tal. E no primeiro tempo eles tiveram volume, mas se você olhar, não teve tantas chances, né? O Olímpia chovia essa bola, tentava essa inversão, tem uma bola que desvia e o Jardim faz uma defesa, mas aí tá naquele campo coisas do futebol, né? A bola que desvia e tal, e quase mata o goleiro, mas não conseguia grandes finalizações. E o Vasco, na primeira metade, teve ali uns 3 contra-ataques que não conseguiu aproveitar, um com o David, um com o Nuno, um com o Marino, mas assim, depois parou, né? Não estava conseguindo mais encaixar tanto esse contra-ataque. E aí, na reta final, o Vasco, num dos poucos lances que a gente conseguiu ter um pouco mais da bola, o Avelar ganha ali um espaço, dá no pivô do David, o David dá para o Tietê dá para o Marino,
E o Marino chuta pra fora também, o nosso Marino. Puta que me pariu, né? O Vasco já podia ter aberto o placar ali. Não chuta pra fora assim, né? Chuta pra fora assim, né, meu amigo? Pois é, eu acho que o David podia ter atacado a bola no centro da área, corrido para essa bola cruzada, mas o Marino, né, finaliza mal e o David também não faz achei essa o David, movimentação. você que é o jurídico, David, achei o David pesadaço hoje, hein? Pô, mas é um jogo, cara, que a postura do Vasco é difícil para qualquer centroavante, o jeito que o Vasco estava jogando, né? Era chute pro alto, o Vasco não tinha posse, né, praticamente. E aí a gente consegue esse lance, depois tem uma bola parada, da bola parada a gente faz o gol no escanteio, né? Ali no final da primeira etapa. E a tendência do jogo era continuar da mesma forma. O Vasco o Vasco ia jogar longo, ia jogar em contra-ataque, e o Olímpia ia fazer o que ele estava fazendo o jogo inteiro. Inversão, longa, tentando as costas dos laterais. Tanto que o lance que vai gerar o escanteio para o Olímpia é um lance que é uma inversão nas costas do Avelar, o cara ganha em cima, no meio da área o cara finaliza, o Jardim faz a defesa, sai o escanteio e a gente toma o gol. Só que antes disso, a gente teve 2 ou 3 contra-ataques para fazer um segundo gol. Tem uma que é uma casquinha do David para o Marino sai com espaço, cruza para o Nuno domina, limpa para a esquerda e dá um peteleco para o gol, uma coisa triste. Tem um contra-ataque o Marino também sai com espaço. E aí acho que é uma bola mal do Rick até para ele. A bola que vai ele erra o passe, mas o zagueiro... um pouco longa, assim. Não, aí tem... esse é o do Nuno. Mas tem essa que o Rick liga no Marino, acho que a bola fica até um pouco longa. E o Marino tenta tocar, o David passa batido na área, a bola passa por trás. E tem um contra-ataque que vem o Marino conduzindo... Pô, mas o passe também foi uma merda, né? E o Marino tem um contra-ataque por dentro, que ele vem puxando, tabela com o Nuno, em vez de bater de canhota ali, ver o que é, ele tenta dar uma penteada, acaba que não chuta, que não faz porra nenhuma. Então, assim, estrategicamente, era um jogo que o Olímpia tinha a bola, mas o Vasco se postou para jogar esse jogo. Se postou para jogar abaixo e tentar jogar nas costas da defesa em contra-ataque. Teve os contra-ataques, não aproveitou, e aí sofreu o gol de empate, aí depois da expulsão do Mutano, o contra-ataque que não estava conectando tanto, parou de conectar geral e virou um jogo de resistência. A gente toma o gol de virada numa falta que não existiu, que o Bandeira decidiu marcar, porque o juiz não ia marcar, o juiz não estava dando esse contato hoje, o Roldan, em nenhum lance desse. Ele marca uma falta ali, o Bandeirinha se mete lá para marcar. Juiz mandado. E aí a gente toma o segundo gol e, bom, aí fudeu, né? O terceiro é do Sebastian só para coroar. Mas, assim, eu acho que... Tem que ter humildade do Sebastian. A gente vê o Sebastian comemorando, não querendo comemorar contra o Vasco. Cara, vai tomando aquele... A gente, pô, sempre tenta focar, né? Sempre vira um foco individual. Porque jogou o Tietê, porque jogou no... Cara, mas assim, eu acho que estrategicamente o Vasco estava fazendo o jogo que planejou para fazer jogar. Teve os contra-ataques para validar a sua estratégia dentro do jogo, como o Túlio falou ali. Quem vê os moments não vê os contra-ataques claros que se abriram para o Vasco fazer um segundo gol, que era a estratégia do Vasco. A estratégia do Vasco em nenhum momento foi trocar passes. Tanto é que o Ramon Rick nem aparece no jogo, né? Que é um jogador... O Ramon, ele não aparece ofensivamente, né? Porque o Vasco não teve posse, o Vasco não teve organização ofensiva, o Vasco teve chutão para frente, tentar ganhar a segunda bola e contra-ataque. Então a gente ficou num jogo ali que não favoreceu algumas características. E o Mutano, né? Vai mal também, né? Naquele... Além de ficar pedindo mais faltinha que o juiz não estava marcando, ele, pô, vai com aquele pezão ali e aí compromete o que dava para levar um empate desse Defensores del Chaco aí, né? Então, sem mais delongas, vamos do melhor quadro de análise de notas do futebol mundial. Está aberto o Ibo Vasco. Gustavo Mel, essa partida com o Olímpia 3-1, qual é o ranking dela da desgraça, hein, meu amigo? Porque até que a gente foi generoso. Esses mantens aí ajudaram a ficar num ranking
menos Mas vem pior. cá, enfim, vou marcar a partida como avaliada aqui para a gente ver a média do time. Vou deixar o Renato aí e atualizar aqui para ver como é que vai a média do time. Acho que cai pouco, hein, Danilo? Cai pouco. Eu acho que a gente deu poucos -2, talvez, né? Talvez era um joguinho de -2 para um Cuesta da vida. Estávamos docinho. Hoje, a Sul-Americana sempre nos deixa um pouquinho mais assim. Ele compensou Mas com se um gol, você né? quiser... Ainda. Talvez, se não sai o gol dele, era -2 para a dupla de zaga, possivelmente, eu acho. É verdade. Enfim, o -2 pro Mutano, que é o moleque da base, que a gente, dá uma relaxada, dá uma tranquilizada. Enfim, tá o Olímpia aqui apenas em 18º. Tem vários jogos piores. Acho que fator Sul-Americana nos deixa mais... Fator expressinho nos deixa mais tranquilo, né? O Internacional é o pior jogo de toda a temporada. O Botafogo, a derrota em casa, o segundo. Corinthians, o terceiro. O jogo do Olímpia fica entre a derrota para o Bahia, em casa ainda com o Fernando Diniz, e a derrota com o Flamengo. Mas o pessoal falando aqui de Bagre pro Mutano, que a expulsão dele pesa bastante, né? Já não era um jogo que estava fácil e o cara é expulso de um jeito bem grosseiro, né? Agora tem data gol. Teve gol do Vasco. Verdade. Teve gol do Vasco, é verdade, ué. O data gol, para quem não sabe, é onde a gente coloca as assistências, os gols e as pré-assistências. Algo novo no futebol, né? Da marcação do futebol atual. E a gente também insere na brincadeira do data gol. O gol do Vasco, Túlio, você que tem a memória boa, foi de um escanteio batido por Nuno Moleira na cabeça de Carlos Cuesta. É isso? Não tem muito para onde sair. Sem mais disso aí. Escanteio, assistência do Nuno, gol do Cuesta e bônus para o Verret, que meteu o golzinho também hoje para cima do Palmeiras. Então, Gustavo Mel, assistência de Nuno Moreira e cabeçaça de Carlos Cuesta. Aí, tá registrado, ó. Nuno Moreira atrás de Cuiabano, Andrés Gomes, Spinelli, Thiago Mendes e Puma Rodrigues. Na temporada passada, a gente sabe, Nuno Moreira frequentava os topos de Ibovasco, né? Mas ainda assim, cara, tá decente o Nuno Moreira no Ibovasco. Não condiz, é importante até a gente ter esse olhar, não condiz com o tanto que a gente vê ele aquém daquele Nuno que foi em 2025. Agora, nossa vida continua na Sul-Americana contra o Barracas Central e a gente tem um encontro marcado de dia de Vasco 150 contra o Bragantino. E amanhã, destacando, temos Expresso Diário 9. Amanhã não, né? Logo mais, já estamos na 00:15 da quinta-feira. Logo mais, Expresso Diário, 21h. Túlio, João, Gustavo, aquele abraço, aquele beijo a essa audiência maravilhosa, esse chat participativo, muito envolvido nas causas desse Expresso 1923, e a gente se vê amanhã para falar bastante mais de Vasco e preparando para o jogo do Bragantino. Grande beijo, valeu, bom descanso, povo, tamo junto, tchau, tchau.